eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vem, Senhor, vem, Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem, Senhor, vem, Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vem, Senhor, vem, Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem, Senhor, vem, Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Com poder e santidade toda a terra regerá. Vem, Senhor, vem, Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem, Senhor, vem, Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Hoje, irmãos, eu quero aqui colocar alguns louvores, né? Principalmente louvores que se relacionam com o céu de glória, né, irmãos? Que aqui na terra, você sabe, né? Aqui na terra, muita confusão, né, irmão? Nós estamos já nos últimos tempos, eu tenho certeza, irmão, absoluta, daquilo que eu falo para vocês. Tenho certeza absoluta. Nós estamos vivendo os finais dos tempos, irmãos. Como a palavra de Deus revela claramente os acontecimentos dos últimos dias, né? É lamentável, né, irmãos? Eu gostaria que todos os homens fossem chamados para a salvação. Esse é o meu desejo. E a gente se preocupa, irmãos, porque quando você observa, irmãos, o verdadeiro evangelho para um evangelho que as pessoas inventam, é muito diferente, irmãos, do evangelho verdadeiro.
Porque se a gente observar, irmãos, o que aconteceu com Estevão, um grande homem de Deus, você pode imaginar como que o evangelho verdadeiramente era pregado e como hoje está sendo pregado. Você, quando olha para Estevão, o que você pensa a respeito do evangelho? Quando ele pregava o evangelho do Senhor, né? E as pessoas se revoltavam e se revoltaram contra ele e passaram a ofender ele ao ponto de lançarem pedras sobre ele. E aí você diz, será que eu já estou preparado para isso, irmãos? Às vezes a gente até mesmo sente vontade de partir. Mas aí cabe uma pergunta no ar. Será que estamos preparados para ir? Porque Estevão estava. Estevão, irmãos, ele estava preparado para ir com o Senhor para o paraíso. Mas será que nós estamos, irmãos? Nós estamos já, irmão, no 3º milênio. Estamos no 3º milênio. E o homem esqueceu, irmãos, o verdadeiro evangelho. Aí você pergunta, como, pregador? Porque o verdadeiro evangelho, irmãos, ele era e é o amor verdadeiro de Deus. E quando a palavra do Senhor fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, aí você diz, poxa, realmente, Estevão tinha o verdadeiro amor de Deus, porque na hora das pedradas que lançaram sobre ele olhou para o céu, irmão, e disse, Senhor, não imputa este pecado a eles. Olha só, onde é que entra o amor, irmãos? Porque hoje em dia as pessoas dizem, eu tenho amor, mas na hora, irmão, da cobrança, na hora da perseguição, muitos apelam para a ignorância, por falta de amor. Eles desconhecem o amor de Deus e acabam se escandalizando, irmãos. E eu, irmão, já estava com a intenção, irmão, de partir. E o Senhor falou comigo, tu estás preparado? Aí eu fui pego de surpresa. Como, irmão, buscar esse amor que tudo suporta? Eu te pergunto, como buscar esse amor que tudo suporta? Fica essa pergunta, irmão, para você responder. Ela está no ar. Agora responda para você mesmo. Onde está esse amor que tudo suporta? É por isso, irmãos, que eu estou falando aqui de Estevão. Porque na hora que ele pregava esse evangelho, irmãos,
e as pessoas se irritavam com ele. E aí você pode observar também isso nos dias de hoje. Por exemplo, alguém pega uma caixa, né, de som, que nem eu tenho visto muito por aí, né? Outro dia eu vi uma jovem com uma caixa de som pregando ali numa calçada lá no estado de São Paulo e em outros estados brasileiros, né? E quantas pessoas passavam ali e xingavam ela. Assim como pregadores também, que colocam uma caixa de som ali próximo à praça, próximo a um lugar onde passam muitas pessoas, e eles pregam o evangelho e são xingados. Aí eu lembro, irmãos, de Estevão. Ele estava pregando o evangelho do Senhor. Veja bem, ele estava pregando o evangelho do Senhor e foi alvejado, irmãos. Quantas pessoas que desejariam apedrejar um homem de Deus ou uma varoa de Deus que está pregando a palavra do Senhor, ali com o microfone na mão, uma caixa de som, e ela ou ele poderão estar correndo risco. Porque essa palavra, irmão, a palavra de Deus, ela mexe com o diabo. Veja bem, a palavra do Senhor, ela mexe diretamente com o diabo. Aí, irmãos, muitas pessoas não gostam. E quando elas não gostam, veja bem o que acontece, ou o que pode acontecer. Elas podem receber o espírito do diabo no momento em que alguém possa estar pregando essa palavra. Satanás entra no corpo daquela pessoa. E aí, meu irmão, minha irmã, pode ocorrer alguma coisa ou pode não ocorrer. Vai depender do pregador, vai depender da pregadora e vai depender também de Deus para agir naquele momento. Porque se não for, irmão, na hora de Deus, a pessoa não vai. E ela pode repreender aquele demônio cair, irmão, espumando. Geralmente o espírito do homicida, do assassino, na hora que ele parte para cima das coisas de Deus, ele cai espumando. Ele solta espuma pela boca e começa a se espernear todinho no chão. Então é nessa hora, irmãos, que a gente tem que saber se nós somos de Deus ou não somos de Deus. Porque nessa hora que ele ataca, nós temos que ter a unção de Deus para repreender e ele cair por terra. Você já viu, por exemplo, quando algum assaltante quer assaltar alguém no meio da rua, por um celular ou por alguma coisa que ele está de olho para tomar daquela pessoa? E se a pessoa tiver unção de Deus, ela põe a mão e aquela pessoa cai imediatamente. Mas não é a pessoa que cai. Porque a nossa luta, irmão, não é contra a carne nem o sangue, é contra o próprio Satanás. E ele entra dentro da pessoa, irmão. Ele entra dentro da pessoa. Aí o que acontece? Pode ocorrer aquilo que ocorreu com Estevão. Deus já queria levar Estevão. Deus queria levar Estevão e levou. E os satanás que entraram, os demônios que entraram naquelas pessoas para atingir Estevão, eles acabaram matando Estevão, apedrejados. Mas agora veja, irmãos, como suportar
Quem tem Cristo, verdadeiramente, irmãos, tem que suportar. E ele suportou. E a prova maior que ele suportou, irmão, toda aquela agressão, toda aquela violência contra ele, foi que ele olhou para o céu e disse: eis que eu vejo o Filho de Deus, eis que eu vejo Jesus com seus braços abertos, me esperando. Olha só, já era um chamado de Jesus, chamando ele para o céu, porque ele pregava ali a palavra do Senhor, e ele olhou para o céu e disse: Senhor, não imputa a eles este pecado, ou seja, não imputa o pecado de homicídio que eles estão querendo me matar, estão me matando. Não imputa, Senhor, perdoa eles. Aí, irmãos, Deus perguntou de mim: será que você está apto? Ei, irmão. Ei, irmão, não é fácil, não. Irmão, não é fácil. Não é fácil. Mas Estevão, irmão, suportou tanto que ele disse: Senhor, não imputa para eles este pecado, ou seja, perdoa eles, Senhor. Perdoa eles. E aí o Senhor perguntou de mim: meu filho, será que você está preparado até para irmos, irmãos, para o paraíso? Temos que estar preparados. E o maior preparo, irmãos, é o amor de Deus na nossa vida. Porque Ele tudo espera, Ele tudo suporta, Ele tudo crê. E aí, meus irmãos, a pergunta do Senhor para nós é esta: será que você está preparado? Porque Estevão estava, irmãos, preparado. E agora, como que a gente pode se preparar, irmãos? Aí é que está o detalhe: como que a gente pode estar ou estarmos preparados? Precisamos suportar, irmãos, as provas e as tentações. Precisamos suportar, irmãos. Senão, não estamos preparados. E eu achava, irmãos, que eu estava preparado. Mas o Senhor falou comigo e disse: será, meu filho, que você está preparado? E aí ele me mostrou Estevão. Ele me mostrou, sabe quem? Pedro. Quando Pedro não estava preparado pela primeira vez, o galo cantou por 3 vezes e ele negou a Cristo. Cada cantada que o galo dava era uma desculpa que ele inventava para negar o mestre. Mas quando ele estava preparado, veja bem, foi diferente. Mas aí ele estava preparado. E aí os carrascos perguntaram: tu não vais negar esse Cristo? E ele disse: não vou negar o meu Cristo. E colocaram ele numa cruz. E ele disse: eu não sou digno de morrer que nem meu mestre. Olha só, irmão, como a conversa foi diferente. Você vê que na primeira vez, antes de Pedro
ser convertido a Cristo, ele negou por 3 vezes o Mestre. Mas quando ele se converteu, irmão, por isso que o convertimento, irmãos, é muito importante para o crente, hein? Eu quero, meu irmão, minha irmã, que você seja convertido. O convertido, irmão, não nega. Mas uma pessoa que não é convertido, ele nega. Quando a palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Deus está dizendo que sem conversão você não vai suportar as provas. Lamentável, meu irmão, minha irmã. Sem a conversão, você não vai suportar as provas. Você só vai suportar as provas mediante a conversão, quando você for convertido. E a conversão, irmão, tem um processo. Para você se converter a Cristo, tem que ter um processo, irmão. Qual o processo? É suportar as provas. Quando o crente suporta as provas, irmãos, aí sim, aí ele está preparado. Amém, irmãos? Quando ele suporta essas provas, ele está preparado para subir com o Mestre, para o paraíso. Porque nós não podemos entrar no céu, irmão, sem o corpo e sem o espírito e somente com a alma. Não, só a alma não vai para o céu de glória, irmão. Nós precisamos entender isso, que a gente, para ir para a glória de Deus, para ficarmos junto com o Senhor, lá no seu trono, na sua morada, é necessário que a gente vá com corpo, alma e espírito. Então, irmãos, todos os crentes que estão morrendo hoje, todos os crentes, veja bem, os crentes que estão convertidos, eles estão morrendo e indo para o descanso, que é o paraíso. Eles estão com as almas em descansos no paraíso. Enquanto que, quando houver o arrebatamento da igreja, aí as almas descem. As almas descem para que o corpo seja ressuscitado em glória. Você entendeu? E Deus devolve o sopro que ele recolhe de todo mundo que morre. Deus recolhe o sopro, porque o sopro é dele. O sopro, o espírito, o espírito é de Deus. Deus recolhe esse espírito. Quando o espírito é de Deus, né? Quando o espírito não é de Deus, irmão, o que acontece? Deus recolhe o espírito para devolver, se caso a pessoa for salva, no juízo final, não é no arrebatamento. O arrebatamento só vão, irmãos, as pessoas, os crentes salvos, que se arrependeram e se converteram a Cristo. Porque o que diz a palavra do Senhor, irmãos, é que só o arrebatamento a pessoa pode voltar a comer do seu próprio vômito. Só o arrependimento você pode voltar a comer do seu próprio vômito. Mas se você se converter a Cristo, isso não acontece mais. Você jamais vai comer daquele vômito que você vomitou. Por isso que a Bíblia fala claramente, irmãos, e a porca lavada voltou espojadouro de lama. Por quê? Porque você só se arrependeu, mas não se converteu. Então o convertimento, irmãos, é a garantia da tua salvação. Quando você se converte verdadeiramente a Cristo, porque você passa a suportar as provas que o próprio Jesus suportou. Por isso que nós temos que ser imitadores dele. Nós temos que ter a mente de Cristo. Porque do jeito que ele passou as provas todas, a gente vai ter que passar também.
e não negar ele. Nós não podemos negar. Porque quando você nega, acontece aquilo que aconteceu com Pedro. Ele não era convertido, ele era arrependido. Pedro foi arrependido, ele se arrependeu, mas só que ele não se converteu, porque na hora da prova, na hora da luta, na hora mesmo da tentação, ele negou. Por quê? Porque ele não era convertido. Então, irmãos, a conversão, a princípio, ela é provada. Ou seja, na hora da tentação, você é provado se você está apto ou não para ir para o céu. Aí eu olho para Estevão, ele estava preparado. Por quê? Porque ele disse: Senhor, não imputa a eles este pecado. Ele suportou, irmão, igual Jesus. Jesus suportou tudo, irmãos, por amor a nós. Ele suportou todas as cargas. E Estevão também suportou. E na hora que Pedro foi convertido, que ele realmente tinha conversão, a certeza que estava servindo a Cristo, não só da boca para fora, mas ele começou realmente a fazer a vontade de Deus, de fora para dentro. Ele não ficou só de fora, não. Ele colocou o que estava fora para dentro, para poder ele se converter a Cristo. E na hora da perseguição, na hora que pegaram ele para colocar numa cruz, ele disse: eu não sou digno de morrer que nem meu mestre. Aí colocaram ele numa cruz, de cabeça para baixo, e mataram. Então, irmãos, conversão é você suportar tudo, que nem Estevão e que nem Pedro na hora da morte, e que nem Paulo e os outros discípulos suportaram na hora da morte. Esse é o crente verdadeiro, esse é o evangelho que eu prego, esse é o evangelho que eu tento viver. Aí Jesus perguntou de mim: você está preparado, meu filho? Aí, meu irmão, eu ainda tenho que me preparar. Tenho que buscar mais. Eu tenho que implorar, pedir, chorar, pedindo a conversão de Deus na minha vida. E a conversão é essa, irmãos. Se você não suportar tudo, você não está preparado para o reino dos céus. Você não entra no paraíso se não estiver preparado. Porque as pessoas que estão lá estão preparadas para poderem, no juízo final, julgarem as almas que estão no inferno. Amém, irmãos? Nós só vamos poder julgar as almas que estão no inferno se nós estivermos preparados, irmãos, para suportar tudo. Porque nós temos que ter a mente de Cristo, ele suportou tudo, junto com seus discípulos. Amém, irmãos? Era essa mensagem que eu tinha para hoje. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor. E até o próximo vídeo. Amém.